Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 10 de outubro de 2024. A gente vai começar outra sessão, sessão de retina da USP. A gente vai começar com a discussão de caso clínico pela Thaís Câmara, que é fellow. Thaís, Boa noite, doutor. Boa noite a todo mundo que está boa junto com noite. a gente aqui nessa reunião. Eu sou Thaís Câmara, fellow do primeiro ano de Retina Clínica. Quero começar essa discussão de caso agradecendo ao doutor Sérgio Pimentel pela ajuda na elaboração desses slides, dessa apresentação, e a minha amiga de fellow, Luísa Martins, que comprou as minhas dúvidas em relação ao caso, me ajudou nos últimos dias. Bom, o nosso caso da semana é um paciente masculino de 42 anos. Ele é casado, residente do interior de São Paulo. Não tinha história de nenhuma comorbidade que ele relatasse e nem história familiar relevante. A queixa dele era uma baixa acuidade visual há cerca de 10 anos, um quadro progressivo nesse período. Ele não lembrava de ter tido assimetria entre os dois olhos, é, e associava a piora da dor com luz, a piora da acuidade visual com luz forte e com escuro. Do histórico oftalmológico, ele já tinha feito uma faco-vitré no olho direito em 2020 por um descolamento de retina. Ao exame, esse paciente contava dedos em face em ambos os olhos. Na biomicroscopia, ele era pseudofásico no olho direito, sem outras alterações dignas de nota, e no olho esquerdo ele tinha uma catarata subcapsular, sem outras alterações dignas de nota. Aqui eu apresento para vocês a grande angular, a retinografia grande angular do olho direito, a retinografia grande angular do olho esquerdo, autofluorescência grande angular do olho direito, autofluorescência grande angular do olho esquerdo, o corte foveal do OCT dos dois olhos, a angiofluorescenografia do olho direito. Infelizmente, os takes iniciais ficaram com essa opacidade, mas a gente vê aqui no take final uma imagem um pouco mais clara. A angiofluorescenografia do olho esquerdo, essa opacidade é da catarata subcapsular posterior, então a gente manteve ela durante todo o exame. E aqui o resumo do nosso caso clínico de hoje. Quero abrir para a discussão dos, do pessoal presente. Alguém Ótimo. quer? Tá, não, ótimo. Então, é um paciente de... Começou a queixa com 32 anos, jovem ainda. Tem uma história de faco e vitré no olho direito por um descolamento de retina. Então pode ter alguma coisa sequelar no olho direito, mas as alterações no olho esquerdo ainda são aparentemente até maiores, difusamente, né? E mal são alterações pigmentares nos dois olhos de uma forma assimétrica, né? A gente vê na avaliação multimodal, a retina externa também está comprometida pelo OCT. Então eu vou perguntar aqui, Cleide, você quer começar discutindo sobre diagnóstico diferencial aqui, amplo? O que pode causar isso? Bom, eu peguei só agora no resumo. O olho esquerdo, a queixa dele é recente? A queixa nos dois olhos é parecida e tem 10 anos. É uma queixa progressiva de perda visual. Ele tem conta-dedos nos dois olhos. No olho Aham. esquerdo, ele deve ter uma visão um pouco melhor, porque ele tem uma subcapsular posterior duas cruzes, por isso que a gente vê as imagens manchadas aí no centro. Ah, sim. E ele piora a visão com muita luz ou com pouca luz, tá? Mas nega outros sintomas associados como dor, hiperemia, sinais inflamatórios, tá? E o olho esquerdo nunca fez nenhum tratamento. Nenhum. No lado direito ele teve um descolamento de retina, Certo, certo. rigmatogênico. Bom, uma história que é bilateral, embora seja assimétrica, num paciente que começou com essa perda quando era bem jovem, com essas características de piora com muita luz ou com pouca luz, sugere aí um quadro de uma distrofia, se bem que a gente nunca pode afastar sem investigar doenças infecciosas e toxicidade, mas acho que toxicidade já teria alguma história.
Então, eu fico mais inclinada a acreditar numa distrofia, até porque esse OCT do olho esquerdo mostra aí uma perda da retina externa, não é muito nítido, mas parece que ele tem a fóvea mais ou menos preservada, mas ao redor da fóvea aparentemente não tem a linha de fotorreceptores, e tem esse aspecto aí de umas lesões confluentes, de perda do EPR, que a gente vê na autofluor, e até na foto colorida. Então, sugere uma distrofia aí do epitélio pigmentar, dos fotorreceptores. E por que que ele teve esse descolamento de retina no olho direito? Assim, quando eu comecei a ver aqui, que eu vi a história do descolamento, eu estava pensando numa dessas alterações vitreoretinianas, né? Distrofia vitreoretinianas, tipo, é, essas que dão uma série de rupturas na retina no paciente jovem, mas geralmente elas não afetam dessa forma o epitélio pigmentar. E são bilaterais, meio simétricas, e aqui Isso só daria teve... rupturas nos dois olhos, né? E Aham. então eu acho que esse descolamento foi uma coisa ocasional aí, não sei explicar se tem relação com a distrofia de base ou não, se essa distrofia de base altera o vítreo também, mas acho que tem que investigar a família, se tem consanguinidade, se tem outros afetados, e eventualmente partir para um Tá. teste genético. Então, é interessante, né? Porque, olha, aqui eu estou falando por você, Thaís, só para a gente estimular o raciocínio aqui. Claro, Então, doutor. droga interessante, ele não tem história de uso de medicação para ter uma toxicidade que seria uso crônico, digamos, de uma cloroquina, eventualmente, há muito tempo, por exemplo, né? Clorpromazina que não se usa mais como primeira opção para drogas antipsicóticas, etc. Então, ele não tem essa história. Doenças infecciosas ele não relata também. Mas não tem histórico familiar, não tem consanguinidade e não tem nictalopia, uma queixa adequada de nectalopia, certo, Thaís? Certo, doutor. Inclusive, nas últimas conversas com ele, ele é bem confuso em relação a isso, e aí ele começou a referir que a queixa é com luz forte. Tá. Uhum. Porque aqui, Cleide, seria uma distrofia de cones bastonetes, né? Porque para Sim, ter 30 dedos com tão 30 avançado, anos, né? né? Então, eu acho que seria, não é o usual que a gente costuma ver. Ô, Mote, você quer falar sobre as distrofias especificamente aqui, onde você encaixaria? Acho que tem que colocar o Mote como anfitrião. Enquanto isso, Flávio, você pensa em algum outro diagnóstico diferencial aqui? Professor, eu concordo e como a doutora Cleide falou mesmo, a gente, apesar de ter um quadro bem parecido com a distrofia, por ser bilateral, simétrico, tem um pouquinho desse fator de confusão da vitrectomia, mas achei importante também, pelo menos para ficar tranquilo, pedir um rastreio infeccioso. Tem doenças aí que podem imitar um quadro da retinose pigmentar também, por exemplo, né? Certo, certo. E tem uma Lívia, outra coisa que ele pô, tem, que é, fala. que é essa catarata subcapsular posterior, Aham, e tem alguns grupos de retinose pigmentar que tem, né? evoluem, tem. Então fala a favor também de distrofia, né? Também é um outro ponto, e ele operou a direita, talvez fosse por uma subcapsular, ou foi, como ele fez uma faco-vitré, né? Porque às vezes você faz a vitré e tem um desenvolvimento da nuclear, depois você opera secundariamente a nuclear. É incomum você operar um descolamento de retina e fazer a faca no paciente com 30 e poucos anos, É. né? E não é comum você ter uma evolução de uma nuclear rapidamente no paciente mais jovem. Então pode ser que ele tivesse uma subcapsular posterior também nesse olho direito, né? Que a gente não, ele não relata bem, né? E a visão é muito baixa, né? E ele não tem nada sistêmico, não tem surdez, não tem nenhuma, Não, não nada. tem mais nada sistêmico, certo, Thaís? Absolutamente nada sistêmico que ele referisse para a gente nessa consulta. Tá. Uhum. Lívia, algum outro diagnóstico aqui? Não, eu fico também com a opinião da doutora Cleide e do Flávio, principalmente a respeito de fazer esse rastreio infeccioso, né, para a gente descartar uma causa de pseudo-retinose pigmentar. Isso, ótimo. Então, a gente está entre uma distrofia propriamente dita e talvez um quadro infeccioso, já que toxicidade não tem um quadro infeccioso causando secundariamente uma pseudo-retinose fimentar, certo? Ô Mote, você quer fazer algum comentário sobre as distrofias Oi, que poderiam ser... Estão me ouvindo?
Não, estamos Minha sim. internet está meio ruim, eu estou caindo aqui. Mas Não, mas tá pelo bom. que eu vi no caso aqui do resumo, é um quadro que começou muito tardio, né? Ele estava já com 30 anos para apresentar o primeiro sintoma. Isso. É, tem essa assimetria, mas talvez ele não tem fotofobia também, né? Ele não tem muita fotofobia, ele tem uma dificuldade a mais em ambientes muito claros, mas pela Uhum. perda de retina externa que ele tem, é É, compreensível. talvez uma mais cores bastonetes mesmo, mas como ele não tem histórico familiar, começou mais tarde, mesmo eu sempre investigaria as outras causas infecciosas também, descartaria antes de fazer qualquer avaliação genética dele. Tá, tá, mas tá bom, ótimo. Se alguém quiser fazer. Oi, Só uma coisinha que eu queria também chamar a atenção, que me parece, Flávio. pelo que também, que ali na interface vitro-retiniana vem se formando talvez uma membrana retiniana ali grau 1, que pode acontecer realmente nas estrofias, como retinose pigmentar, mas também condições inflamatórias do olho, e aí, mais uma vez, não ajuda muito a gente a fazer essa diferenciação, né? Então, uma condição inflamatória também poderia suscitar o aparecimento de uma membrana retiniana. Ótimo. Ele tem essa aumento de refletividade na interface discreta, né? Parece ser ótimo. Se alguém quiser fazer algum comentário e não estiver chamando, é só escrever aqui no chat, tá? E aí eu faço a pergunta. Thaís, quer seguir? Sim, eu vou só adicionar uma informação. Eu falei que esse Sim. paciente não tinha absolutamente nada sistêmico, mas esse paciente ele tinha uma anisocoria e esse paciente ele tinha uma dissociação do reflexo pupilar longe e perto. Nós solicitamos os exames laboratoriais desse paciente em junho para descartar as hipóteses infecciosas, como os meus colegas e a doutora Cleide falaram aqui, sugeriram aqui na nossa discussão. E esse paciente veio com VDRL positivo de 1/32, um FTABS reagente, um citomegalovírus IgG reagente, mas IgM negativo, e todos os outros exames de rastreio infeccioso e hemograma sem alteração. Esse paciente não tinha histórico sabido de diagnóstico e nem de tratamento de sífilis. Então, nessa consulta de junho, a gente explicou para ele o quadro, né, o quadro clínico, o quadro laboratorial que ele apresentava, e explicou a necessidade do tratamento para sífilis. Esse paciente optou por retornar para a própria cidade, ele era do interior de São Paulo, ele queria fazer o tratamento lá, então ele retornou com meios próprios para a própria cidade. E quando ele voltou para o HC agora em setembro, ele informou que que ele tinha realizado o tratamento e que estava tudo bem. E esse tratamento tinha sido realizado com 3 injeções de penicilina benzatina, uma em cada nádega, né, semanal, ali, 3 vezes, e veio trazendo um exame de VDRL que tinha caído de 1/32 para uma titulação de 1/8 em 2 meses. Nesse momento, eu queria abrir de novo para discussão e perguntar se alguém tomaria alguma conduta ou se a gente segue para discussão, o que vocês fariam? Tá, então, lembrando que o tratamento preconizado é penicilina cristalina com o paciente internado, né, endovenoso. Então, penicilina benzatina não é o tratamento de primeira linha, certo? E a titulação teria que cair mais, né? Tem um período maior, certo, Thaís? 6 meses para cair, depois a Thaís vai comentar sobre isso. Ah, aqui a dúvida é a seguinte: a gente trata esse paciente com penicilina cristalina, a luz apareceu e ela é primariamente relacionada ao diagnóstico, ou ela está em combinação com uma distrofia que esse paciente já teria e agravou essa distrofia? E qual a importância de a gente fazer um painel genético no paciente já com diagnóstico de luz? Se a gente atribuir isso tudo por uma luz, com evolução longa de 10 anos e destruir a retina externa, que a gente vê isso em pacientes, vê isso, infelizmente, é, mas talvez ele tivesse alguma coisa antes e tivesse uma associação dessas alterações. Então, queria que vocês respondessem essas perguntas. Se a gente complementa o tratamento e se existe uma combinação de diagnósticos ou se a gente fica satisfeito só de ele ter sífilis, tratar e admitir que isso seja uma sequela. Cleide, você quer começar discutindo? Bom, assim, não sou especialista no tratamento, mas assim, ele teve uma queda para 1/4, né, do título do VDRL. Acho que Uhum. tem um parâmetro que fala justamente isso, que
mesmo que você não tenha negativação do VDRL, se cair a 1/4 é um tratamento efetivo. O Hum, FTBS vai continuar, o teste treponêmico vai continuar positivo. positivo, né? Então, eu só não sei exatamente se essa queda, mas eu acho que ela é significativa para considerar que o paciente foi tratado. Mas, assim, enfim, é uma coisa que eu precisaria checar. Agora, em relação aos achados de fundo de olho, assim, eu achei que eu já vi alterações assim muito extensas só para o VDRL, num tempo muito longo. Ah, Pode ser que ele tenha 10 anos de segmento, de história e de sífilis, né? Mas acho que é bastante, o comprometimento é bastante grande, ah, o que sugere que talvez não fosse só pela sífilis. E tem uma característica que na autoflúor tem aquelas lesões em saca-bocado, que também não são sugestivas de sífilis. uhum, Eu acho que é difícil da gente garantir uma coisa ou outra. sim. Nessas situações, não sei se o pessoal do Alveit pede líquor, e acho que de rotina eles pedem líquor, né? Quando vem Sim. um quadro Ah, ocular compatível e um VDRL FTBS positivo. Nessa altura também não sei o quanto que iria contribuir, mas eu acho que assim, antes de considerar encerrado, antes de pedir teste genético, então acho que valeria a pena, ou pelo menos consultar a EMI, enfim, ou até o pessoal da UVIT, mas acho que eu prosseguiria um pouco nessa investigação, antes de considerar que está tudo ok. tá. Então, o Matheus também fez essa colocação. Seria interessante um líquor, Cleide, e a gente vai mostrar o líquor dele, que eu acho que é importante a gente fazer essa propedêutica completa, né, de investigação. A Júlia, eu vou ler aqui, tá falando que o veite pede líquor de rotina, pois considera a sífilis ocular como uma forma de novo sífilis. Perfeito, Júlia. A gente vai Eu acho que eles mostrar ainda pedem depois do tratamento também para repetir o líquor, né? Porque tem que ter negativado os selos e tudo mais. realmente para ver se Se não for negativo depois, eles retratam ou tratam exatamente. novamente. Tá, então, a Thaís vai mostrar isso na discussão e vai apresentar esses dados aqui. Se alguém tiver alguma outra questão, por favor, ou abre o microfone e pode comentar, ou é que eu só não vou ficar parando muito por causa do tempo, tá? Então, se alguém quiser comentar, é só falar. Das pessoas que eu já chamei, é só abrir o microfone e comentar, tá bom? É, Thaís, quer continuar então? Vamos lá. Bom, então foi optado pela internação desse paciente no HC, os cuidados da oftalmologia. Essa internação foi bem recente, a gente não tem a resposta de toda a análise do líquor ainda, infelizmente, mas a gente já tem a resposta de que esse líquor ele está com uma proteína aumentada, né? A gente considera a proteína normal até 45, ele está com 50. Ele tem uma linfocitose nesse líquor e a gente já sabe que o VDRL do líquor veio negativo. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso com vocês na discussão. Foi discutido, na verdade, o caso com a equipe da infectologia e optado pelo início do tratamento com penicilina cristalina, 4 milhões de unidades, de 4 em 4 horas, por 14 dias. Esse paciente hoje está no penúltimo dia de internação e o plano é que seja feita a realização de painel genético no segmento ambulatorial. O paciente, a gente está mantendo contato, está explicando a situação, e a gente vai seguir agora ele ambulatorialmente depois da alta. Tá, então, Alguém dois tem algum? pontos aqui. O líquor foi colhido e sugere uma neurosífilis mesmo. A AMI achou melhor, já com um diagnóstico comprovado de neuroluiz, fazer penicilina cristalina. Eles não aceitaram a penicilina benzatina como critério de tratamento adequado, tá? Então, ele está internado para fazer. Olha a diferença. Você vai tomar 4 milhões de unidades de 4 em 4 por 14 dias. É uma dose muito maior. Eu acho que aí vai ser eficaz para a gente baixar mais esse título, tá, Cleide? A Thaís vai comentar sobre a titulação, variação de titulação também, tá? Que é outra dúvida que a gente tem, né? A gente teria que perguntar para a MI mesmo. Difícil de lembrar desses detalhes. Se alguém tiver algum comentário para fazer, tá? Ou se pensar durante aí quiser fazer durante a apresentação, então, Thaís, você vai começar a revisão agora? Vamos Não, lá. só comentar que com essa prevalência alta de sífilis que a gente tem,
e não só aqui, né, no mundo todo aumentando, HIV, né? realmente a gente não pode considerar que qualquer quadro de alteração pigmentar no fundo de olho seja sífilis, embora o paciente tenha sífilis. Eu E concordo outra aí com esse coisa, planejamento de uma investigação genética. perfeito. E outra coisa é uma concomitância de luz e HIV, né? Então, É, mas ele tem HIV negativo, né? ele foi pedido HIV, né? Foi, todo o rastreio dele veio negativo, inclusive o HIV. É isso, você falou inclusive com o HIV, que é muito importante isso, tá? Tá bom. Então, eu acho que a gente concorda que o painel genético é importante. Ô Motti, você quer comentar sobre o painel genético nessa situação de um paciente com confirmação de neuroluz e com alteração pigmentar na retina? Eu acho que vai ser bem interessante mesmo se for um caso de duas lentes sobrepostas. Realmente é uma lesão muito atípica, né, para sífilis. E eu acho que vale a pena sim fazer esse rastreio genético por conta dessas lesões estarem um pouco atípicas, mas tem que lembrar que ele também não tem nenhum histórico familiar, de outras doenças, hereditárias da retina. O quadro dele é bem tardio, então, não sei, mas com certeza valeria muito a pena e seria muito interessante, né, ter uma complementação de uma investigação genética. Mas ela sempre pode vir inconclusiva, né, no nosso ambulatório, mais ou menos 30 a 40% dos pacientes com uma clínica típica de distrofia hereditária da retina vem com painel negativo, Aham. nas outras clínicas também. Então a gente tem também que sempre orientar o paciente. Perfeito, perfeito. E outra coisa, talvez, Thaís, dependendo da intensidade da subcapsular que ele tem, é fazer a faco do esquerdo, né? Que talvez seja o olho melhor dele, certo? Sim, Tá, também acho. ela é intensa mesmo, né? Quer dizer, prejudica a visão dele, certo? Atrapalha bastante o exame, né, oftalmológico aí, a nossa Tá. avaliação multimodal também, Então, programar também a faco do olho esquerdo, certo? certo? Você quer fazer a revisão agora? Acho que o Flavinho tá levantando a mão aqui para falar. Oi, Flavinho, pode falar. Ah, desculpa, eu já tinha mandado no texto, mas só para dizer que agora que a Thaís falou também que ele tinha dissociação do esperto, faz todo sentido agora diante de um quadro de neurosífilis. A gente até chama isso de pupila de Argyll-Robertson, né? Isso, ótimo. Muito bem. Bom, excelente complemento. Então, É, vamos Então, lá. a única coisa que não fez sentido pra mim na história é esse DR misto que ele tinha no olho direito. Qual que seria o componente tracional que ele poderia ter? Não foi DR misto. Ele tem um DR regmatogênico. Estava escrito no slide de resumo DR misto. Não sei se eu li errado, mas Ah, não, então foi engano. É um DR regmatogênico. Porque não tinha nenhuma atração, né? Então, eu realmente não entendi. Mas então foi regmatogênico mesmo. isso, Júlia, foi regmatogênico. Não tem DR Tá bem. tracional. A gente não vê nada de tração. Eu acho que talvez, se o DR for inferior, porque se você for ver a região polpada é a região das 12 horas, entre 1 e 11 horas. Então, ele pode ter começado com uma ruptura pequena inferior e ter uma progressão lenta do descolamento, que ele não percebeu. sim, doutor. O de laser Então, tá inferior. então acho que fizeram, talvez as linhas de demarcação, talvez para que tenham confundido eventualmente com um DR tracional, mas aqui não tem nada de tração, não teve oclusão de ramo, não tem diabetes, não teve PVR, a gente não vê retinectomia, né? Então, mas foi bom questionamento, tá, Julia? Ótimo. Quer continuar, Thais? Vamos lá. Bom, então, a nossa discussão vai ficar por conta da sífilis, uma doença que pode ter transmissão congênita, hematológica ou sexual, né? Principal forma de transmissão. Os principais fatores de risco são homens que fazem sexo com homens, co-infecção com HIV e sexo desprotegido. Então, nosso paciente, a gente fez o rastreio de todas essas condições e aparentemente a gente não tinha nenhum desses fatores de risco associados. É uma doença causada pelo Treponema pallidum, uma espiroqueta, e que se difunde facilmente por vários tecidos do corpo, podendo causar uma ampla gama de sintomas e de achados sistêmicos. Vale a pena a gente falar sobre sífilis, porque a gente está tendo um aumento do número de casos muito grande na última década.
Então, nos Estados Unidos tem se falado muito sobre esse aumento, nós estamos atingindo, lá nos Estados Unidos, a marca que nós tínhamos da incidência de sífilis lá na década de 50, a gente conseguiu os menores valores perto dos anos 2000, e aí a gente começou um crescimento novamente dos casos de sífilis, e isso se repete, esses dados se repetem no Brasil, principalmente numa faixa etária mais jovem, mas se repete para todas as faixas etárias, né? Então, é um assunto que tem que ser levantado, foi como a doutora Cleide falou, a gente pode ter a sobreposição de sífilis com diversas outras doenças hoje em dia, porque a gente está tendo esse aumento muito significativo no número dessa condição. Ô, Thaís, posso fazer só um comentário? Esse aumento de prevalência é por sexo desprotegido, tá? E por você ter antiviral que você mantém a vida desse paciente. Então, você não morre mais de HIV. Então, é como se tivesse um descompromisso das pessoas com uma doença que não mata mais como matava nos anos 80 e 90. Por isso, Exatamente, por isso que a prevalência aumentou, tá? Só para lembrar disso, né? exatamente. Então, como a gente tem medicação pré e pós agora, né, na prevenção do HIV, Até o na prevenção. Então, tem pessoas que tomam coquetel pré. para não ter, para não se contaminarem e daí não usarem, fazerem sexo de forma desprotegida, né? Então, isso é interessante. Eu conversei com um infectologista, ele comentando sobre isso. Putz, eu não sabia disso, mas é um coquetel pesado que a pessoa toma para passar um fim de semana fazendo o que quer. É Uhum. E complicado, né? tenta fazer uma campanha de conscientização a respeito de continuar o uso de preservativo pela existência de outras doenças sexualmente transmissíveis, mas é o que o senhor falou, como a gente não tem aquela estigmatização que a gente tinha da morte que o HIV causava, né, para essas outras doenças, a gente acaba tendo um descuido aí nos últimos anos, nas últimas décadas, que tem causado esse aumento muito significativo no número de casos de sífilis no nosso país e no mundo. Bom, então trata-se de uma doença que resumidamente se classifica em vários estágios, primário, secundário, latente. Esse latente pode ser dividido entre precoce, menor de 2 anos, e tardio, maior de 2 anos, e a terciária, que pode ser benigna, cardiovascular ou a neurosífilis. Eu não vou entrar muito nessa questão, isso aqui fica a cargo do pessoal da UVI, do pessoal da Infecto. Para a gente aqui na retina, eu vou entrar mais na questão e a sífilis ocular. Por que que é importante a gente falar de sífilis quando a gente fala de retina, né? Bom, a sífilis ela pode acometer qualquer parte do olho. Ela pode acometer desde a região periocular, pálpebra, região dos cílios, pode acometer conjuntiva, córnea, pode acometer câmara anterior com uma uvite anterior e pode acometer o nosso segmento posterior e chegar em quadros de retinite, coriretinite, neuroretinite, pode acometer os vasos, né, fazendo vasculite. E pode acontecer em qualquer um dos estágios da doença que eu citei anteriormente. Ela é mais comum na sífilis secundária e na sífilis latente precoce, mas ela pode acontecer em qualquer um dos estágios, tá? A uveíte é o achado mais comum, e na retina ela vai poder aparecer como uma uveíte, que é a forma mais comum, mas ela também vai poder aparecer das outras formas que eu falei para vocês. A sífilis é conhecida lá fora, né, como o grande imitador, porque é uma doença que ela pode simular diversas outras condições, como foi o caso do nosso paciente, né? A gente está até agora pesando a balança ali para brigar com a dúvida diagnóstica entre a retinose e a sífilis, retinose pigmentária e a sífilis. Bom, na retina existe um pleomorfismo de apresentação. Ela pode acometer mácula, pode acometer polo posterior, pode acometer região de periferia. Mas o que é muito importante para a gente nessa reunião é deixar claro que a resposta ao tratamento, se ela for feita no momento certo, se o tratamento for prontamente instalado, a gente tem uma resposta muito bacana. Então, vale a pena conhecer, vale a pena lembrar de sífilis quando a gente vê um caso é, muito mais florido, ou que a gente está um pouquinho na dúvida, às vezes um pouco assimétrico de um olho para o outro, como foi o caso do nosso paciente, porque o tratamento faz toda a diferença, tá? Eu vou falar de algumas formas de apresentação, começando pela corioretinite multifocal.
É a forma de apresentação mais comum. Nessa forma de apresentação, a gente vai ter um paciente com alterações pigmentárias difusas, com aspecto mais granular, bem evidente na angiofluoresceniografia. A gente vai chamar esse aspecto de manchas de leopardo, né? Pele de leopardo. São essas manchas fluorescentes no meio desse, se destacando nesse meio hiperfluorescente. No ACT também a gente vai encontrar alterações da retina externa, principalmente. E o que é importante saber é que depois do tratamento a gente tem de uma boa cicatrização, inclusive recuperando essa parte da retina externa que a gente vê lesada ali no ACT. Uma segunda forma é a cororetinite placoide posterior aguda. Essa é a forma de apresentação mais característica da sífilis. Ela é uma lesão grande, de um formato um pouco mais arredondado, amarelado. Geralmente ela se localiza perto da mácula ou na própria mácula. Na angiofluoresceniografia, a gente vai ver uma lesão hiperfluorescente, como tem ali na imagem B. Ali, né, no caso dessa imagem, nesse artigo que eu peguei, esse caso que eu estou mostrando para vocês agora, o paciente também tinha uma neurite associada ali, né? E na endocianina, a gente vai ter uma lesão mais hipo, né? E com os bordos mais definidos. A gente costuma conseguir definir melhor o tamanho da lesão placoide na endocianina verde. É uma lesão que ela começa pela coroide, daí ela vai para o PR e depois ela chega na retina externa. No ACT, a gente vai ter uma lesão, principalmente na zona elipsoide. É considerado que a membrana limitante externa geralmente encontra-se íntegra nesse tipo de lesão. Teremos focos hiperrefletivos ali na região da coroide. E esse aspecto mais granular ali, próximo à linha DPR. Outra forma de apresentação é a retinite necrotizante. É uma forma mais rara e ela está associada principalmente a quadros de imunodeficiência. Ela faz um diagnóstico diferencial muito importante com o quadro de necrose aguda da retina. Os dois quadros são bem parecidos num primeiro momento, mas quando a gente para observar, geralmente a retinite necrotizante por sífilis, ela comete mais a região central, enquanto a necrose aguda de retina, ela fica mais periférica. Nessas duas imagens que eu estou mostrando para vocês, as duas imagens do canto esquerdo da tela são referentes a um paciente com HIV, e no canto direito é um paciente que inadvertidamente foi tratado com corticoide. Então é importante saber isso também, tá? Antes da gente entrar com corticoide num quadro de uveíte posterior, a gente precisa descartar algumas condições, e entre elas a sífilis, tá? A gente pode levar o paciente para um quadro de retinite necrotizante se a gente imunodeprimir esse paciente com quadro de sífilis agudo. Outra forma de apresentação é a vasculite. No caso desse artigo que eu estou trazendo para vocês, o paciente tinha a vasculite junto com a neurite, então eu já vou aproveitar para falar das duas condições. A vasculite pode acometer tanto a artéria, quanto a arteríola, quanto capilar, quanto veia, mas é mais comum que as artérias sejam os vasos acometidos. Pode levar a fibrose, pode levar a oclusão, a gente pode ter quadro de frosted branch angeites, ou seja, é um quadro que pode ser tão florido quanto todo o restante do quadro clínico causado pela sífilis. E a neurite, mais uma vez, um quadro que pode assumir várias formas, né? Então, a gente pode ter uma perineurite, a gente pode ter uma neurite anterior, a gente pode ter uma neurite retrobulbar, a gente pode, inclusive, ter papiledema, porque a neurosífilis pode levar ao cometimento ali das meninges, e a gente pode ter um paciente que se apresente com papiledema. E, nesses casos, na maior parte deles, a gente vai encontrar um paciente com DPAR. E, por fim, eu vou falar sobre o quadro de retinose pigmentar-like, por causa do nosso paciente do quadro, do caso clínico de hoje. Então, geralmente, esse quadro, ele está relacionado com a sífilis terciária. Infelizmente, ele já é uma forma de apresentação mais tardia da sífilis ocular.
Infelizmente, diferente dos outros quadros que eu mostrei para vocês agora, nessa situação a gente não costuma ter uma recuperação tão boa da parte visual, mas discutindo o caso, inclusive, com o setor de ouvidos ali no HC, a doutora Joyce até referiu que ela já viu pacientes terem alguma recuperação visual em quadros de retinose-like depois do tratamento com a penicilina cristalina. Então, a gente segue aí no aguardo para o nosso paciente para a gente ver se a gente vai ter alguma resposta, se não vai. Talvez isso também ajudasse a gente a esclarecer um pouquinho melhor o nosso diagnóstico, que gerou tanta dúvida hoje aqui para a gente, né? No caso da retinose laica, a gente vai ter um quadro bem parecido mesmo com o quadro de retinose pigmentar, uma perda das camadas externas da retina. O quadro de fundo de olho, a gente vai observar as espículas ósseas, a atrofia do disco, a atenuação vascular. E é um quadro bem parecido mesmo. O que vai diferenciar para a gente, às vezes, vai ser a clínica ou uma assimetria que a gente possa encontrar, apesar desse artigo que eu trouxe para vocês nem ter essa assimetria tão grande quanto tinha o nosso paciente. O diagnóstico vai ficar por conta de testes sorológicos. A gente praticamente já não usa mais a microscopia de campo escuro, né, que era usada antigamente para fazer a detecção do treponema pallidum. Hoje em dia a gente opta ou por 2 testes treponêmicos ou um teste não treponêmico associado a um teste treponêmico. Como a gente tem uma relação custo-benefício melhor para os testes não treponêmicos, a gente costuma usar primeiro esse teste, no caso, um exemplo é o VDRL, né, que a gente usa bastante, e aí se esse exame vem positivo, a gente faz o segundo teste, que seria um teste treponêmico, mais comum para a gente é o FTA-ABS. Vindo um teste não treponêmico e um treponêmico positivo, a gente confirma a hipótese de sífilis, ou 2 testes treponêmicos positivos, a gente também confirma. Para neurosífilis, a gente vai precisar fazer análise do líquor. No caso da sífilis ocular, a gente considera pedir esse exame para todos os pacientes que apresentem um quadro ocular de sífilis. O resultado de VDRL no líquor, infelizmente, tem uma baixa sensibilidade. Eu coloquei aqui para vocês a referência que eu encontrei, principalmente em estudos americanos, de 30% a 47% de falsos negativos, mas varia bastante esse valor na literatura, tá, gente? O que a gente vai conseguir ter uma resposta melhor, dar uma resposta melhor para a gente sobre essa análise do líquor é o aumento da proteína e das células no líquor. Então, o aumento das proteínas acima de 45 e o número de células acima de 5 fala a favor de um quadro de neurosífilis. A gente fecha o diagnóstico, a gente precisa instaurar um tratamento diferenciado para esse paciente. Dos diagnósticos diferenciais, é claro que, como vocês puderam ver durante essa apresentação, a gente vai ter infinitos diagnósticos diferenciais, porque a sífilis ocular ela pode se manifestar de maneiras muito variadas, então, a depender de cada caso, teremos diagnósticos diferenciais diferentes possíveis. Eu vou falar só principalmente da retinose pigmentar, que é o principal diagnóstico diferencial para o nosso caso de hoje, até talvez um dos diagnósticos do nosso paciente. Então, rapidamente falando, a gente está falando da distrofia de retina mais comum. A gente tem nessa distrofia, a gente tem uma destruição dos fotorreceptores, começando pelos bastonetes, e mais tardiamente na doença, podendo afetar também os cones. Essa destruição dos fotorreceptores vai gerar uma dispersão de pigmento, que aí a gente vai poder observar como as nossas espículas ósseas ali, né? A queixa principal do paciente, que o nosso paciente não tinha, é de nictalopia no início do quadro. E aí o paciente ele vai perdendo concentricamente a visão, e quando a gente chega na parte de destruição dos cones, esse paciente vai começar a ter também, perdão, a perda da visão de cores, a perda da visão da maior nitidez da visão. O quadro geralmente é bilateral, relativamente simétrico, que não era o caso do nosso paciente. E a gente vai cursar, como eu falei, com a palidez de disco, a atenuação vascular e as espículas ósseas. Existe uma variedade muito grande genotípica e fenotípica para os quadros de retinose pigmentar, o que também dificulta o diagnóstico no caso do nosso paciente de hoje. E como o Dr. Omote falou para a gente durante ali a discussão do caso clínico, a
A variação genotípica é um fator importante porque a gente tem sim os genes mais comuns de serem acometidos, mas a, a ciência está a todo momento descobrindo novos genes relacionados a essa condição. Inclusive, o Dr. Motti compartilhou um artigo muito recente de um novo gene agora durante essa semana ele comentou com a gente, então foi o que ele falou, mesmo se o teste vem negativo, a gente ainda pode ficar com uma pulguinha atrás da orelha em relação a um quadro que pareça retinose e que venha com teste genético negativo, tá? Com painel genético negativo. Bom, para sífilis, o tratamento vai variar. Quando a gente tem sífilis primária, secundária ou latente precoce, o tratamento vai ser feito com a penicilina benzatina, 2 milhões e 400 mil unidades uma vez. Quando a gente está falando de sífilis latente, tardia ou terciária, a gente faz essa mesma medicação, só que 3 vezes, são doses semanais, tá? E aí, quando a gente fala de neurosífilis, o tratamento muda, tá? A gente trata com penicilina cristalina, 4 milhões de unidades de 4 em 4 horas, ou em bomba infusora, ou 24 milhões de unidades em bomba infusora, durante 14 dias. E aí, pra gente aqui, o recado que fica, né, o take-home message seria: para fins de tratamento, sífilis ocular é igual a sífilis terciária. Então, não adianta igual um paciente como o nosso, tratado com penicilina, benzatina, não adianta, tá, gente? Tem que internar, tem que colocar esse paciente no leito do hospital, tratar ele com penicilina cristalina, tá bom? A vigilância pós-tratamento vai incluir testes não treponêmicos nos meses 3, 6, 9 e 12, ou seja, trimestral no primeiro ano, e depois nos meses 18 e 24, semestral a partir a partir ali do segundo ano. Espera-se uma queda de 2 titulações em 3 meses e de 3 titulações em 6 meses. Se os títulos se mantiverem estáveis, depois de 2 anos, o paciente pode receber alta. Por que que eu tô falando isso? Porque alguns pacientes, eles não vão negativar, tá? Quanto mais tarde o paciente começar a ser tratado, menor a chance dele ter o VDRL negativado. Ou seja, paciente que não negativou, mas manteve 2 anos estáveis, pode dar alta, tá? No caso da neurosífilis, já é um pouquinho diferente, a gente vai ter que realizar a punção lombar semestral até que a celularidade esteja normal, tá? Então, enquanto não negativar ali a celularidade do líquor, a gente não pode dar alta para esse paciente. E lembrando que a gente vai ter a cicatriz sorológica, então os testes treponêmicos, eles não vão negativar, tá bom? Uma pessoa que teve sífilis uma vez, para sempre vai ter o FT-ABS positivo, independente do momento em que essa pessoa faça o tratamento, independente do estágio da doença em que o tratamento seja instaurado. Minhas referências são essas, agradeço a atenção de vocês e a participação na discussão, agradeço aos meus colegas também que discutiram bastante o caso comigo aí nos últimos dias. Obrigada. Ótimo, Thaís. Parabéns, tá? Pela revisão e pela apresentação. Excelentes, tá? Obrigada. Parabéns. Agora a gente vai para a imagem. O Gustavo Mesquita, QR3, vai apresentar a imagem. Gustavo? Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Bem, pessoal, gostaria de agradecer ao professor Sérgio Pimentel pelo auxílio na seleção da imagem da semana. Então, hoje eu trago, inicialmente, uma retinografia de um paciente de 15 anos com uma queixa de baixa visual bilateral, pior no olho esquerdo, há 4 dias. O paciente também referia uma alteração da visão de cores inespecífica, que não foi relatado exatamente o que era essa alteração. E ele negava a história de trauma, uso de medicações, doenças prévias, doenças familiares, qualquer outro antecedente relevante. A visão era 20/30 no olho direito e 20/50 no olho esquerdo com correção. Então, inicialmente, nós temos essa retinografia, sem grandes alterações, né? Talvez uma alteração pigmentar discreta. Vamos ver se alguém mata o diagnóstico com essa. Alguma ideia aqui? 15 anos, baixa divisão recente, 4 dias, associada à divisão de cores, 20/30 e 20/50 divisão. Então, ele tem uma alteração bilateral. Alguma ideia do que pode ser? Diagnósticos diferenciais?
Bom, pelo fundo de olho, para mim parece normal. Se eu tivesse que apostar É, que o olho está alterado, parece mais o direito do que o esquerdo, mas é essa alteração é, pigmentar. Mas o brilho é é, normal em criança, em jovem, né? concordo, Cleide. Por isso que o Gustavo colocou Dinícias na etnografia, tá? Eu Mas quadro súbito, sim, o garoto perguntaria de tem, sombrio. ele percebeu a alteração, tem baixa divisão, mas aqui a gente vê pouca alteração. Tem que ter uma avaliação multimodal para ajudar no diagnóstico, certo? É, É, isso. Eu perguntaria assim, se não tiver mais nada de quadro, como é um quadro súbito num jovem bilateral, perguntaria se teve uma infecção, se tem algum quadro é. sistêmico ou E, toxicidade, se usou alguma e droga, ou até o laser, como foi sugerido aqui no chat. o Vitor não mandou uma coisa. É, poderia ser. O Flávio falou se tem uma ciliotretiniana no olho direito. Tem uma ciliotretiniana, mas se É, ela tivesse obstruída, Flávio, a gente veria uma lesão esbranquiçada, né? Uma isquemia localizada, que aparentemente não tem, né? Uma oclusão de cílio retiniana aí e o quadro é bilateral, né? É só para confirmar, né? Tá isso. confirmado, tem uma cílio retiniana, Flávio. Então vamos avançar na avaliação multimodal, por favor. Bem, temos também a autoflúor do paciente. No olho direito, aparentemente sem alterações. No olho esquerdo, tem alguns pontos com hiperautofluorescência. No olho que é o que tem mais baixa divisão. Tá? Então, a gente vê uma alteração hiperalto aí no esquerdo, então ele tem uma alteração macular, provavelmente bilateral, menos evidente no olho direito do que no esquerdo, por isso que ele tem essa diferença de acuidade visual. Na retinografia parecia o contrário, né, Cleide? Mas É. aqui, na fluorescência, a gente vê. Uhum. Algum outro diagnóstico, além de, eventualmente, trauma por laser? Não. Não, pensaria mais em coisa infecciosa aí, né? Tipo, Não, pode tipo ser uma epitelite. virose, causando, sei lá, epitelite, Isso. dengue, pensaria nas virais mais, né? Perfeito, perfeito. Então, uma arbovirose, se bem que ele não tem quadro sistêmico associado, ou o Gustavo está tá omitindo, poderia ser, né, que a gente já mostrou antes, Ahn, ou o diagnóstico de uma epitelite, do epitélio pigmentado da retina, que é bem incomum, né? É raro. Né? Eu acho que, se alguém lembrar de alguma outra coisa. Então, a Thaís está falando da escavação de nervo. Eu acho que não tem muito, até volta colorida, só para a gente ver o nervo de novo. Realmente Então, parece o lado direito ser um pouco mais escavado, né? mas a rima neural está preservada, né? Sim. Eu acho que o disco é maior no olho direito, por isso que ele tem uma escavação que parece ser de 0,8 e te parece uma 0,5 no olho esquerdo com um disco um pouco menor, Thaís. Mas não tem afilamento, não tem alteração de coloração, tá? Mas eu concordo, tem uma diferença, tem uma simetria mesmo. Mas talvez, eu acho que não é a causa de baixa divisão nele. Tem algum outro exame? Então, a gente viu retinografia, autofluorescência. Temos também um corte de ACT. Tá, A princípio, esse corte de ACT é do olho direito, né? A esquerda e do esquerdo, a isso. direita. Então, nós temos aí alterações aí na retina mais externa e Uhum. também próximo aí do EPR, com formação de um cisto. Tá. O Rony Prete está participando aqui também, mas ele não está com o microfone aberto. Se pudesse colocar ele como co-anfitrião, estou vendo aqui. Na O, verdade, boa noite, obrigado, Sérgio, aí, pela lembrança do meu nome, mas eu estou assistindo o caso bastante difícil, né, e rico, né, de detalhes aí, mas estou uhum. aprendendo aqui, viu? Eu vi que na autofluorescência o epitélio está sofrendo mais no olho esquerdo, né, você tem uma hiperalta em pontos ali, né, Aham, e aham. também um desaparecimento da autofluorescência natural dos pigmentos, né, no olho direito, mas o que mais chama atenção ali é que o epitélio do olho esquerdo está sofrendo mais. Eu acho que a Cleide, eu iria no caminho da Cleide mesmo de ser alguma alteração do epitélio, como um vírus causando, uma coisa nesse sentido. Tá, perfeito. A Júlia falou de uma outra maculopatia que é Poppers. Então, poppers em geral, Julia, pode ser, eu acho que poderia ser aqui pela essa avaliação multimodal, é uma toxicidade, é uma droga, né? Então, em geral, são pessoas com mais de 18 anos que usam, porque é uma droga proibida. Eu acho que tem pouco aqui no Brasil, Julia, esse paciente
Esse paciente é brasileiro, né, Gustavo? Não, não é não, professor. Poderia ser se fosse um garoto que vai para festas e toma o poppers, até, É. até poderia ser, certo? É, é, tá. Uma outra coisa, maculopatia solar, né? Bilateral, a afecção afetando a fóvea, com baixa de visão, né? Então poderia ser. O que chama Hum, atenção é que tem uma certa exudação aí, né? Tem um líquido, tem uma irregularidade da zona elipsoide, é bem bilateral, não é exatamente simétrico, mas é a mesma doença nos dois olhos. Eu uhum, achei que a ideia da Júlia foi boa de sugerir poppers, embora fora da faixa, mas que é do mesmo grupo que aparece lesões focais parecidas com maculopatia solar, que poderia ser laser também. Se bem que isso. laser geralmente tem marcas na íris e não é tão localizado assim. Poderia ser, maculopatia solar é mais localizada e mais bilateral, porque laser dificilmente a pessoa fica só, bom, até pode, né? Só num ponto. Geralmente faz um zigue-zague É. com o pointer, né? O laser pointer. E Cleide, você vê que ele não é só exudativo, ele perde as linhas hiperrefletivas da retina externa, ele perde fotorreceptor aí no centro. Você vê que ele não É, tem sim, a nuclear externa aí dele vai embora, né? sim, sim. Então, ele é como se fosse mais uma Isquemia, estilo né? cavitação do que exudação, né? Ele destruiu o É. fotorreceptor aí, né? Aí, central. É, tá, então eu acho que abriu vários diagnósticos diferenciais, Gustavo. Eu acho que pode avançar, eu acho que está dentro dessa gama de diferenciais aí. Alguma outra Bem, coisa? então, pode, pode continuar, Pode professor? seguir. Pode seguir. Não, pode seguir. Beleza. Então, vamos agora para o diagnóstico, né? É, o médico que atendeu esse paciente inicialmente pensou em retinopatia solar, porém o paciente, o familiar que estava acompanhando, não referiu nenhuma história relevante a isso, porém o pai lembrou que o filho havia ganho recentemente um laser e que ele tinha flagrado o filho apontando o laser no espelho e em direção ao próprio rosto, né? Então, acabaram fechando o diagnóstico com uma maculopatia associada ao laser mesmo. Lembrando, você faz uma revisão, lembrando que esses lasers são vendidos, tem lasers de altíssima potência, importados da China, e não tem uma restrição para o uso, né? Então isso é muito perigoso mesmo. Você pode ter uma lesão, uma sequela grande aí, né? Tem outro perfil de paciente que são pacientes que têm distúrbios psiquiátricos e que é um dano auto-infligido, quer dizer, eles próprios ficam olhando para ter essa lesão. E daí tem aquela imagem que a Cleide lembrou, as linhas verticais destruindo a retina, como se fosse o laser destruindo várias áreas. Talvez aqui tenha sido uma coisa de brincadeira e o garoto acabou fazendo uma lesão mais pontiforme, pequena, que não é usual, certo, Cleide? É. Mas Esse aí provavelmente foi só pelo espelho, né? Foi a luz refletida no espelho. Essas isso, da auto-infligida, eles jogam o laser direto no olho, então faz a marca na íris e isso, faz o zigue-zague na retina, em torno da mácula, e aí pode exato. ser até unilateral. E essas que são bilaterais simétricas é frequentemente olhando no espelho, né? Perfeito, perfeito. Gustavo, você quer continuar, fazer uma Claro, revisão? claro. Só para falar um pouco, então, sobre a maculopatia associada ao laser, né? Tem achados que são similares a uma retinopatia solar, alterações que são principalmente da retina externa e do EPR. No caso do nosso paciente, então, a gente teve uma disrupção dos fotorreceptores e da borda interna do EPR, com formação de uma lesão de aspecto cístico, né? Na autofluorescência, aqueles pontos hiperrefletivos, né, eles indicam a atividade metabólica do EPR. E a maculopatia associada ao laser, apesar dela ter mais associação com o laser verde, já foram descritos vários casos também com o laser vermelho. O prognóstico, em geral, é de uma recuperação parcial da visão. A maioria dos pacientes fica com visão entre 20/20 e 20/40 em até 6 meses. Porém, a extensão do dano inicial é o que faz mais diferença. Então, pacientes com pior visão inicial,
geralmente têm um prognóstico pior, enquanto pacientes que ficam ali com uma visão próxima do 20/20 têm uma recuperação mais garantida, né? E o foco tem que ser totalmente na prevenção, já que a gente não tem nenhum tratamento efetivo que ajude a reverter esse dano retiniano. Perfeito, Gustavo. Excelente, excelente, boa revisão. E é isso, a gente tem que fazer parte dessa instrução aí para pais para não permitir o uso de laser, você comprar laser e deixar um laser desse em casa, né? Exato. O Flávio está comentando aqui que é uma curiosidade, clandestinamente eles ficam projetando esses lasers de altíssima potência contra os aviões à noite. Em jogo de futebol até, né, Flávio? Você vê isso em jogo de futebol, né, em estádio, pessoa, né? O cara vai dar uma falta, vai bater a falta no gol, fica no goleiro, jogando em cima do goleiro o laser. É brincadeira isso, né? Então, excelente, excelente revisão, super atual. Ótimo, Gustavo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, tá? Obrigado a você. E parabéns aqui para a Cleide e para o Vitor que está no diagnóstico, né? Ótimo. E agora a gente vai para o artigo. O artigo é um artigo muito interessante. O Michael Sato, que é R1, que vai apresentar. O Spade, que escreve o artigo, e ele fala sobre as várias vias fisiopatológicas para você formar atrofia geográfica. Então, a gente está com o início de tratamento de atrofia geográfica, que ele vê são as lesões estruturais que aparecem no OCT, que são preditoras, são precursoras de atrofia geográfica. Em geral, são vários tipos de depósito extracelular. São drusa, lesão viteliforme, são DEPs grandes, depósito drusenoide subretiniano, e o Michael vai falar cada um deles. Certo, Michael? Certíssimo, professor. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade de estar apresentando o artigo da semana na reunião da Retina. Um agradecimento especial ao professor Sérgio Pimentel pela seleção aí desse artigo e pela ajuda aí na elaboração dos slides. O artigo que a gente vai comentar hoje é esse artigo, justamente como o professor muito bem frisou, publicado pelo Richard Spade na Retina, né, o Pathways to Geographic Atrophy in Non-Neovascular Age-Related Macular Degeneration, que foi publicado recentemente, em outubro, nessa última edição da Retina, cujo objetivo, então, era caracterizar e quantificar as lesões precursoras da atrofia geográfica, né, em olhos com DMRI. O Richard Spade começa o artigo comentando que, ao longo dos anos, a ciência mostrou que existiam muitas lesões que apareciam antes do aparecimento da atrofia geográfica em si, como as drusas, algumas áreas de pigmentação focal, depósitos drusenoides subretinianos e depósitos viteliformes. Só que, assim, essa miríade de apresentações da atrofia geográfica, tanto em comportamento como localização e velocidade de expansão, fez surgir a pergunta, né, será que isso tudo é a mesma coisa? Lembrando aqui que a atrofia geográfica é a definição, né, que o Richard Spade usa nesse artigo, é uma área de perda completa do IPR e de fotoreceptores com um diâmetro, né, de maior que 250 micras. Então, tá aí a pergunta, será que é uma entidade por si só, né, um caminho reto que segue e eventualmente culmina na atrofia geográfica, ou então será que a atrofia geográfica é um ponto final de diversos outros caminhos fisiopatológicos, né? Então, para entender um pouco mais sobre isso, o Richard Page ele bolou um estudo retrospectivo, né, com pacientes examinados na Vitreous and Retina Macular Consultants of New York, né, que é a clínica onde ele trabalha, né, por um período de 7 meses, né? Então, usaram o critério de inclusão para esses pacientes, são pacientes com atrofia geográfica associada a DMRI, com um histórico imaginológico aí de mais ou menos uns 6 meses antes do aparecimento da atrofia, e sendo que são lesões escolhidas para este artigo em si, lesões não neovasculares, né? Sendo que as neovasculares estão separadas para um novo artigo em breve. Aqui as imagens dos métodos de análise multimodal aqui, só para a gente lembrar que foram usadas retinografias, autofluorescência e o OCT, representados aqui pelo Topcon 50DX, o California e o Spectralis aqui, tá? Os critérios de exclusão, então, são
as formas incompletas de atrofia de retina externa e de epitélio pigmentar, né, esse iRORA aqui. Qualquer outra doença que possa causar atrofia, um descolamento de retina prévio no paciente, um paciente pós-vitrectomia, ou então um paciente que passou por uma fotocoagulação a laser. Ele então passa para as definições do artigo, né, lembrando aqui o que são drusas, né, são depósitos branco-amarelados abaixo do EPR, os focos hiperrefletivos, essas estruturas pontiformes, pequenininhas, de alta refletividade, normalmente na retina externa, tá? As drusas calcificadas que ele coloca como uma pseudo-regressão das drusas, né, que são as drusas que começam a aparecer, então, alguns conteúdos hiperrefletivos, que são por hidroxiapatita de cálcio, né? Depósitos subretinianos drusenoides, né, que estão, então, o material lipoproteico que está acumulado em vez de abaixo do EPR, como na drusa, ele está acima, na superfície apical do EPR. O depósito viteliforme, que é um outro depósito de material, né, amarelado, normalmente muito elevado, pode até fazer uma confusão ali com drusas intermediárias, mas que no exame da autofluorescência eles são hiperautofluorescentes. E aí o depidrusinoide, que pode ser tanto uma grande drusa como uma confluência de várias drusas com um tamanho maior que 350 micras de diâmetro. Os resultados, então, esses pacientes todos, né, os 55 olhos dos 45 pacientes, nota-se então nessa associação dos números que tem alguns pacientes que tiveram os 2 olhos incluídos nesse estudo, precisavam ser estudados, então, por equações estimativas generalizadas, né, um programa, essencialmente, da IBM, que por ter pacientes que imputam olhos de um mesmo paciente, para a gente evitar de valorizar, supervalorizar as características desses pacientes que imputaram esses 2 olhos, eles usam essas estimativas justamente para a gente diminuir o fator de confusão, certo? A média de idade desses pacientes era de 81,3 anos, certo? E desses pacientes, 63,6% eram mulheres, tá? Esses tempos aqui que eu coloquei são, na verdade, o tempo de segmento desses pacientes, que era em média de 4,9 anos antes do aparecimento da atrofia e 1,2 anos após o aparecimento da atrofia. Agora, a gente vai comentar mais ou menos sobre alguns caminhos que o Richard Spade achou nesse estudo, de como apareceriam, então, as atrofias geográficas, né? Começando aqui, inicialmente, por um paciente que tinha uma área forrada, né? Uma zona cheia de drusas, né? Que no fundo de olho ele até descreve que pareciam drusas cuticulares, né? Mas que no exame multimodal não tinha um aspecto de céu estrelado, né? Então a gente vê aqui algumas drusas com centro hiporrefletivo, forrando aqui toda a parte mais externa aqui da retina, que essas drusas já do A para o B, com o período de tempo passado delas, a gente vê uma discreta regressão, e então o aparecimento já de uma área de hipertransmissão aqui à direita. A gente vê que essa regressão dessas drusas continua acontecendo de B para C, e um aumento também da área de hipertransmissão associada a esse aumento da regressão. Vai continuando dessa maneira, progressivamente de C a D, tá, até chegar em E, em que essa área está completamente cheia de hipertransmissão, e em F, né, aqui, né, na última área, a gente vê que depois de ter ficado quase que retinha aqui a parte da membrana de Bru aqui, quase desnuda aqui, a gente vê que até ficam, curiosamente, algumas lesões cônicas aqui depois de todo esse desaparecimento das drusas, né? Então, aqui, lembrando que as drusas, o caminho de formação de atrofia geográfica por meio de drusas, né, da regressão de drusas, representou 74,5% desses olhos estudados, tá? Aqui, então, temos uma outra apresentação, que são das próprias drusas com a área de hiperpigmentação, que já era uma lesão já estabelecida, né, com um indicativo de progressão, de possível progressão para atrofia geográfica, aqui na retinografia colorida, que a gente vê a área de hiperpigmentação. Na red free, ele some um pouquinho, na autofluorescência, ele já fica um pouco mais destacado aqui, né, um pouco compatível com a área da hiperpigmentação. E na infrared aqui, a gente consegue ver também um defeito bem parecido, compatível com o da autofluor. Nesse corte aqui da FOV, a gente vê essa drusa aqui, né, quase confluindo já, com espessamento do EPR associado aqui.
E aí, algum tempo depois, alguns meses depois, a gente vê, então, esse mesmo paciente nessas 5 fotos aqui embaixo, né, com aumento dessa área hiperpigmentada, com progressão das lesões em todos os cortes, né, todas as fotos de análise multimodal, e essa drusa, que antes era uma drusa, né, agora formou um DEP, né, um descolamento, um DEP drusenoide, né, com esse aumento da espessura do EPR associado, e que depois de muito tempo, houve então um colabamento desse dépedrosenoide, com o aparecimento da área de hipertransmissão e uma atrofia da retina externa, né, com atrofia do EPR associado. Aqui, então, frisando os dépedrosenoides novamente, tá? Então, aqui a gente vê um dépedrosenoide já bem grande. De A para B, já passa um período, ele cresce mais. De B para C, ele cresce ainda mais. E aparecem alguns focos hiperrefletivos, né? Já em D, a gente vê que ele começa, então, uma regressão, um achatamento dessa área aqui apontada pela seta. E aí, se você for parar em E, né, que é depois dessa regressão quase que completa de toda esse dépedrosenoide, aí você acha que, bom, parece que nem alterou tanto a mácula, né? Parece que não afetou tanto a mácula. Mas aí você vê que tem um período depois, temos de novo, né, a atrofia completa daqui das camadas mais externas da retina, com o desnudamento aqui da membrana de Bruch e hipertransmissão. O dépedrosenoide, né, dentro dos olhos com colapso de drusa, né, pelo caminho do colapso de drusa, representava 70% desses olhos, tá? Aqui temos um outro dépedrosenoide, agora com um depósito viteliforme, que foi surgindo ao longo do tempo sobrejacente, né, em cima da lesão. A gente vê aqui em C e B, e C e D, né, que ele vai crescendo esse depósito viteliforme em cima dessa lesão, vai crescendo. E em F, você já começa a ver umas áreas de dentação, com um espessamento novamente do EPR, até que ele colaba novamente, certo? Faz quase que a obstrução completa desse material hiperrefletivo aqui, progredindo então em H, já na parte mais crônica, né, do atrofia aqui, de novo, das camadas mais externas, com hipertransmissão, toda a lesão, ponto final, né, que a gente tinha comentado antes. Sendo que essa apresentação do depósito viteliforme sobrejacente representou 9 dos 55 olhos estudados nesse artigo. Aqui, então, a gente vai para uma outra parte, né, que então está relacionada aos depósitos subretinianos drusenoides. Diferentemente das drusas, estão ali em cima do EPR, né, na parte apical do EPR. Tá? Esse paciente em si que ele está apresentando aqui, esse é o aspecto do infrared, o anface dele aqui. E nessa área de asterisco, o autor demarca que nessa área ele já tinha estava querendo regredir essa área mais aqui de cima. Ele optou, então, por analisar essa parte mais próxima à fóvea, que a gente vê aqui já no corte em B, os depósitos subretinianos drusenoides aqui, que eles vão progressivamente regredindo também, né? Vão achatando aqui essas elevações que eles criaram, eventualmente aparecendo os primeiros focos de hipertransmissão, aumentando esse foco de hipertransmissão, e aqui, então, uma área super grande, né, super extensa do desaparecimento aqui, essencialmente, né, da retina externa, né, a hipertransmissão também muito maior nesse último corte. O depósito subretiniano drusenoide, né, essa outra via, representou 4 dos 55 olhos estudados, tá? Aqui novamente, né, mais um olho estudado com depósito subretiniano drusenoide, agora com o aparecimento de alguns focos hiperrefletivos, mas que também com a regressão dessas lesões vão aparecendo de novo todas aquelas mesmas características de lesões das vias mais finais, né? Aqui um depósito viteliforme, tá? Meio que primariamente o depósito viteliforme, também associado com alguns depósitos subretinianos dos senoides, né, ou como ele se refere nos estudos, como uma pseudodrusa, né? Esse depósito viteliforme aqui bonitinho, né, bem elevadinho, parece bem cheinho, ele começa a ficar mais indentado, né, a parte mais interna começa a querer colapsar. Em C, você vê que ele some praticamente completamente, e aqui a pouco a retina externa ainda está relativamente preservada,
Só que não dura muito, né? Já para C ele já some bastante, já começa a aparecer então um foco bem destacado de hipertransmissão ali, que só aumenta depois, né? Lembrando que o depósito viteliforme primariamente aqui representou 5 de 55 horas. Aqui temos o dépedrosenoide, aqui que chamou um pouco mais de atenção do Richard Spade, que chamou atenção por conta dos focos hiperrefletivos, né? A gente pode usar essa imagem para lembrar que os focos hiperrefletivos, né, foram encontrados em 27 dos 55 horas, tá? Foram especialmente associados esses focos hiperrefletivos ao dépedrosenoide. Então a gente vê aqui essa montanha aqui de foco hiperrefletivo em cima desse dépedrosenoide grande aqui, né? No OCT aqui na A, no modo B. Na imagem B, em cor, dá para a gente ver, né, o aspecto fundoscópico dele, e mais ou menos onde estava o modo B desse corte da imagem, na primeira imagem aqui, né? Aqui o infrared, aqui, mostrando a área de hiperpigmentação. E aqui em D, a reflectância também, mostrando as mesmas áreas, tudo com a lesão mais chamando mais atenção, né, para esses focos hiperrefletivos. E aqui em F, a progressão dessa imagem, dessa apresentação, com o desaparecimento, né, o colabamento completo desse dépedrosenoide, e até com a migração dos focos hiperrefletivos, que antes se encontravam mais na parte da retina externa, mais para a retina interna. Subiram, vamos dizer assim, entraram mais para dentro do olho, né? Aqui chegando às conclusões, né, dos estudos, lógico, o Dr. Richard Page ainda discute um pouquinho sobre como essas várias apresentações diferentes podem, então, representar, na verdade, que a atrofia geográfica não é, então, o ponto final de uma linha, né, de uma linha de progressão da DMR seca, né, mas sim um ponto final de vários outros caminhos fisiopatológicos que podem levar a essa atrofia geográfica. Ele então comenta, né, sobre estudos futuros e as limitações desse estudo que ele fez. A principal limitação dela sendo um N reduzido, né, que então diminui um pouquinho o poder estatístico que ele tem nesse estudo e que também diminuindo a amostragem, a gente diminui caminhos fisiopatológicos que poderiam ser descobertos, mas que são menos frequentes, certo? Ele também pontua que o estudo retrospectivo, apesar dele ter menos robustez de dados, né, para análise, enfim, do dado bruto, né, depois, seria um estudo muito apropriado para esse tipo de análise por conta do custo que seria um estudo longitudinal, né, de segmento desses pacientes, por conta da seleção pré que você teria que ter dos pacientes com DMRI, por conta dessa própria seleção prévia dos pacientes com DMRI, provavelmente limitando também o descobrimento de caminhos mais difíceis, mais raros, vamos assim dizer, de chegar na atrofia geográfica. Chegando aqui ao fim, né, ele elabora esse esquema aqui meio que para explicar, né, que então separa-se pela análise dele, né, os caminhos fisiopatológicos contendo drusas e os caminhos alternativos, né, que são mais focados em depósitos subretinianos dos senoides, né, seja com depósito viteliforme ou não, isso para os dois lados, né, com hiperpigmentação focal ou não, com calcificação, né, das drusas ou não, todos levando, então, à atrofia geográfica, né, não, então, lesões todas essas lesões agrupadas em uma fila, num caminho único, levando à atrofia geográfica, né, mostrando, então, a ideia dele, representando a ideia dele de que, na verdade, era um ponto final de várias outras patologias e não uma só que linearmente levava à atrofia. Acho que a apresentação que eu queria fazer hoje era essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, segue o meu e-mail aí para qualquer questionamento e outras coisas. Foi um prazer aí apresentar. Queria Excelente, agradecer mais uma vez a oportunidade. excelente. A gente que agradece, viu? Super boa apresentação, design aí, super bonito dos slides e o conteúdo excelente. Então, eh, eu acho que isso estimula as pessoas que não leram a lerem o artigo, né? Então, o Michael fez uma revisão super detalhada, muito focada do estudo.
E o Spade escrevendo é muito saboroso ler. Eu acho que você lê o artigo em 20 minutos, se você ler rápido. E as imagens, depois você perde um tempo revendo as imagens, porque ele detalha todas as imagens que o Michael mostrou aqui. Então, vale a pena a leitura. Eu acho que o Michael estimulou essa vontade de leitura para quem não leu, né? E a gente vai tratar, talvez em formas mais, talvez em estágios mais precoces, a atrofia geográfica, talvez nessa fase dessas lesões, que são lesões precursoras, quando você começar a formar atrofia geográfica para impedir o avanço, né? Tratar em estágios muito avançados, a gente tem pouco benefício, né? Os estudos do inibidores de complemento C5 e C3 já mostraram isso, né? E são várias vias, né? Não é uma única via, você não consegue inibir complemento, tem uma eficácia muito grande, e são várias vias fisiopatológicas diferentes. Parabéns, viu, Michael? Excelente, tá? Muito obrigado, professor. Olha. E agora, para a gente finalizar, o caso cirúrgico, quem vai apresentar é o Matheus Rocha, que é fellow, Matheus, Opa, boa noite a todos. Consegue me ouvir, professor? da Provicinha. Tinha fechado o Opa, microfone aqui, ah, mas vamos fazer agora. maravilha. Tá ouvindo muito bem. Perfeito. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus Rocha, sou fellow do Serviço de Retina Cirúrgica e hoje apresentarei o caso para discussão. Gostaria de agradecer especialmente ao professor Sérgio pelo auxílio na edição e condução dessa discussão e ao Dr. Fábio Marinho, que me auxiliou e orientou durante a cirurgia. Então, inicialmente, essa primeira etapa do nosso paciente é de um homem de 59 anos que teve baixa de visão no olho esquerdo há uma semana, de antecedentes pessoais, hipertensão e diabetes. E de antecedentes oftalmológicos, ele trazia uma história de um DR regmatogênico no olho direito, há 2 anos, que já havia sido operado. A acuidade visual dele e a apresentação era de 20/40 no olho direito e conta-dedos em face no olho esquerdo. E a biomicroscopia no olho esquerdo evidenciava-se a catarata N1. Esse paciente, na esteografia de grande angular, apresentava um descolamento de retina regmatogênico, sem roturas visualizadas, formando o bolsão temporal superior, que escoava para a temporal inferior, com acometimento macular associado. Para esse paciente, em face das roturas que não foram visualizadas, foi optado inicialmente por uma introflexão escleral com um buccal 180 temporal e a posicionamento do sleeve nasal inferior. E esse paciente havia evoluído bem no primeiro pós-operatório, mas no sétimo pós-operatório ele retorna para a reavaliação, e esse é o aspecto evidenciado à retinografia de grande angular, em que nós conseguimos evidenciar essa identação periférica. No entanto, conseguimos ver aqui esse encarceramento de retina na porção temporal, na região do buccal. Eu gostaria de abrir nesse momento para discussão. Foi relatado na cirurgia que não houve nenhuma intercorrência e que essa região em que há o encarceramento retiniano é o sítio de drenagem que foi induzido para drenagem de bolsão. Tá. E, Matheus, isso não foi percebido durante a drenagem. Não, professor, eu perguntei bem sobre a drenagem, os cirurgiões me explicaram que teve uma drenagem fluida e contínua. No final da drenagem apareceu um líquido um pouco mais amarelado, bem claro, mas não teve nada que tenha chamado a atenção, fora essa coloração bem já no final da drenagem. É interessante, porque quando você tem um encarceramento, você está drenando o encarceramento e a drenagem para. É, E a retina encarcera. E você olha no fundo de olho e você tem um bolsão formado e com uma estrela na área em que a retina entra no buraquinho que você fez no orifício da drenagem, né? Então, perfeito. é incomum a gente perceber, tipo, olha, acabou tudo bem, a retina assentou, tudo, e você no pós-operatório perceber que a retina está encarcerada. É, Agora tem que ver a conduta cirúrgica, né? Rony, você quer começar discutindo o diagnóstico primeiro e depois a conduta? É, bom, eu acho que foi uma boa indicação quando Uhum, você não identifica o buraco ou a rasgadura, né? O interessante é que é um bolsão muito grande, né? Ou o buraco era muito pequeno, ou esse paciente estava num processo de atividade de não repouso, uma atividade muito grande, devido ao tamanho do bolsão, né? Provavelmente a rasgadura era por aí, né? Segundo a configuração. E o fato é que depois que colocou o banco, essa encarceração, ela já teria que ter sido observada no intraoperatório mesmo, devido à quantidade de prega de encurtamento tecidual centrípeto que está indo em direção à perfuração, né?
E mais ainda, que eu vejo uma boa indentação, mas a retina está descolada inferiormente, tem um bolsão grande. Então, ainda essa rasgadura, esse local, essa solução de descontinuidade na retina causando DR ainda não está tratada. Então, mesmo com essa indentação tão grande. Nesses casos, né, a gente vai ter que fazer uma nova abordagem, né, nova abordagem com vitrectomia, fazer uma endocauterização ali, colocar perfluor, nesses casos eu entro com perfluor, para fazer a endocauterização, porque se tiver um sangramento periférico, pelo menos o perfluor protege a mácula naquela região, né? Se houver um sangramento, vai ficar na média periferia. E aí você tenta com uma pinça, inicialmente, depois de fazer a endocauterização dos vasos ali, fazer a remoção do tecido ali, para de repente não fazer uma retinectomia tão grande, mas e se não, você não tiver sucesso, aí você pode caminhar para uma retinectomia com muito cuidado, porque essa introflexão está bastante elevada. Perfeito. Às vezes, né, Rony, a gente tenta tirar com uma pinça, mas a retina esgarça, né? A gente É, não consegue tirar. E aí você tem que fazer uma retinotomia pequena, mas como tem muita retina encarcerada, talvez, o rasgo que você faz é muito grande, né? É o que o Matheus vai mostrar no intraoperatório, você vai ver, Rony. Mas é isso. E o que a Carolina, que entrou na primeira cirurgia, está falando aqui é que a cirurgia foi longa, no intraoperatório não foi possível observar a fundoscopia por causa do edema de córnea. Então, no final da cirurgia, você não conseguiu identificar, mas isso provavelmente já estava presente no final da cirurgia, certo, Carol? Deve ser isso, né? Mas tudo bem, daí a gente reopera e trata essa complicação, né? É, o Zantucci também está aqui presente, eu acho que se colocar ele no microfone, o Paulo Zantucci, ele podia dar uma opinião aqui sobre a cirurgia. Enquanto isso, Lívia, algum outro recurso aqui cirúrgico para a gente tratar essa complicação, não? Eu pensaria justamente isso, de proteger o polo posterior com perfluor e Aham. tentar iniciando uma retinotomia pequena, sabendo que Uhum. pode ser necessário estender, fazer uma retinectomia mais extensa. Seria Perfeito. isso mesmo. Tá ótimo. O Zantucci já está com. Boa noite, professor, boa noite a todos. Boa noite, Oi, professor. Eu concordo com o que o Rony falou. Acho que a primeira abordagem foi ótima, fazendo uma introflexão escleral. E agora temos que fazer uma vitrectomia. Também colocaria, talvez eu usasse uma triancinolona aí para garantir, né, um bom descolamento da hialoide. Acho que isso vai ser imprescindível. E acho que não vai escapar aí de uma retinotomiazinha nesse local, né? Mas primeiro eu garantir que a hialoide, qualquer outra membrana, seja removida antes de fazer a retinotomia. Mas acho que foi bem conduzido, acontece mesmo, né? Infelizmente. Exatamente, perfeito. Então, Matheus, eu acho que tem concordância, fazer uma vitré, remover bem a hialoide, remover essa retinotomia que está fazendo essa tração e mantendo esse fluido, tentando primeiro pinçar a retina, mas que eu acho muito difícil, porque deve ter um encarceramento grande aí, e aí você faz uma retinotomia em volta dessa área, né, sem conseguir tirar a retina, deve fazer um endolaser em volta, aí depois a troca, fluido ar e deixar com gás, né, tamponando, certo? Você Perfeito, mostra professor. como é que foi feito? Claro, vamos começar aqui então. Se tiver algum problema no vídeo, pode me interromper, por favor. Então, eu comecei a cirurgia realizando a facoemulsificação, era um paciente que já tinha uma certa opacidade cristaliniana. Passamos os trocartes a 3,5 milímetros do limbo e começamos realizando o cor vítreo. Ah, Conseguimos ver aqui que durante a cirurgia, já após aquele período avaliado, o bolsão já tinha aumentado um pouquinho e nós fizemos uso do recurso da triancinolona para indução do descolamento do vítreo posterior, que na verdade já estava feito. Então, apenas confirmei que estava tudo muito bem solto. Posicionei perfluorcarbono no polo posterior para proteção da região macular, já que a gente iria manipular aquela retina encarcerada. Realizamos uma base vítrea bem curta. A indentação da cirurgia anterior auxiliou bastante. E então nós partimos para essa região do encarceramento retiniano. Eu primeiramente tentei
aplicar o endocautério bem nessa porção da retina encarcerada, até por um tempo maior para ver se ela já se soltava, mas ela não estava se soltando. E aí nós ampliamos, então, essa região que foi aplicado, né, o endocautério, para uma região mais circular e um pouco maior, tomando cuidado por essa atenção que os senhores elencaram, que essa retina que está dobrada, encarcerada, tudo que for movido ali vai ser uma proporção maior. É como a história de fazer uma iridectomia, por exemplo, num paciente que está em midríase, né? Então, qualquer manipulação ali seria maior do que aparentava realmente ser, e isso agora vai ficar bem evidente. Nós tentamos soltar, mas a retina não estava soltando, a gente acabou fazendo a retinectomia, e ela ampliou um pouco mais do que nós gostaríamos, e havia uma certa formação, parecia até como um PVR mesmo nessa região de dobra da retina, e dá para ver bem essa memória que ela adquire, né? Ela fica meio sanfonada, mas enfim, conseguimos soltar todas as trações e traves, tentamos fazer a troca fluido-ar, mas foi interessante que ela assenta, mas fica um líquido subretiniano represado pelo buccal, pela indentação do buccal, ali na região macular. Então, nós desfizemos a troca, introduzimos novamente o perfluorcarbono, e aí sim, finalmente, né, com um perfluorcarbono num nível um pouco maior, conseguimos fazer a troca sem que ficasse líquido subretiniano represado após o buccal. E foi satisfatória a marcação do laser. Estendemos o laser pela porção temporal em que o buccal estava marcando, pois não visualizamos roturas evidentes. Então, optamos por cercar o laser numa região maior e no final realmente deixamos com C3F8 a uma diluição de 14%, professor, e orientação de decúbito lateral direito, né, para pressionar justamente essa região. E o paciente hoje não, perdão, ontem, retornou no nono dia de o sétimo dia de pós-operatório, e aqui Daytona estava bem difícil de capturar, ele tinha um pouco de edema de córnea e uma certa sensibilidade, mas a gente conseguiu ver que as marcas de laser se mantiveram de uma maneira adequada, como nós gostaríamos, e não havia mais líquido subretiniano, a retina estava toda aplicada e o paciente sem dificuldade de manter esse decúbito horizontal direito. Ótimo, ótimo. Eu queria levantar duas perguntas aqui. Aham. Talvez nessa manipulação eu poderia entrar com uma tesoura antes, a gente não tentou liberar com tesoura, ao invés de só puxar a retina, às vezes cortar, fazer uma retinectomia ali manual, ou, ou não, já iria diretamente para o viterófago, como nós fizemos, para ser uma retinectomia um pouco mais controlada, estava pensando aqui. Perfeito. Então, eu vou comentar aqui, depois o Rony e o Paulo comentam também, ou se a Lívia quiser, a Júlia quiser comentarem também, quem quiser comentar. Com a tesoura, uma tesoura reta, quando a gente tinha 20 gauge, a gente entrava com uma tesoura reta e você apertava o pedal, e no pedal cortava sem você mexer a mão. E, putz, era super bom. Depois no 23, no 25 você não tem mais isso, mas você tem as tesouras manuais. Então, talvez com uma tesoura reta você conseguisse fazer um corte com menor extensão, mais limitado, sabe? Às vezes não, viu, Matheus? Mas se você não tem o recurso da tesoura, é difícil na hora, você não está esperando. Acho que é super. Coloca num corte muito alto o vitreófago, para ele não aspirar a retina, certo? Você cortar mais e você disseca. Isso é um ponto, não tem problema nenhum. Vocês às vezes tem que estender mais, porque a retina pode estar. No encarceramento, gera uma cicatrização, ela fica grudada um pouco mais na retina, você não consegue dissecar bem. E o segundo ponto, o perflu, eu teria colocado até a base da rotura. Não só para proteger. Acho que o perflu, a função dele não é só proteger a mácula. A função do perflu é você tirar o líquido subretiniano até a borda da rotura. E daí a retina fica parada lá enquanto você está manipulando, não infiltra líquido nela, tá? E aí quando você faz a troca, perfluar, você consegue aspirar todo o ar, e assentar bem a retina sem ter esse acúmulo de líquido, tá? Então são dois toques discretos, pequenos, numa cirurgia que vocês fizeram muito bem, teve esse acúmulo de líquido e depois vocês conseguiram tratar isso muito bem. E a retina está colada, que é o importante. Vocês fizeram laser, fizeram troca com gás, que eu acho que é importante usar gás, usar o menos possível silicone, né? Então, Rony e Paulo, para começar, discussão.
Quer começar, Rony? Começo. Bem, eu acho que você comentou um ponto muito importante de elevar esse perfil até mais para cima. Uma que ele vai ter essas duas funções. Se houver o sangramento, não vai ir para submacular. E quando você joga esse perfluor até a borda do buco, vai ordenhar esse líquido e vai levantar, aumentar a distância da retina do EPR da coroide, para você não ter um sangramento de coroide ali se você tiver um toque acidental, né? Um outro comentário é que nem todo encarceramento de retina a gente mexe. Esse caso teve que mexer porque tinha uma tração muito grande, mas ainda o descolamento ele não tinha sido tratado, né? Isso. A rasgadura ou o buraco causador estava ainda com descoberto, por isso que ainda você tinha um descolamento grande, pequenos encarceramentos que não causa distorção da mácula e a retina colada, você pode manter, Isso. né? E a questão toda essa retinectomia, eu acredito que no início foi muito bem pensado da tua parte de fazer a retinectomia com a endocauterização. Você pode sim aumentar a potência do endocautério, que em muitos casos você faz a retinectomia com o próprio endocautério e vai ali do lado onde ficou alguma ligação de retiniana e faz uma retinectomia menor. Uhum. Eu acho que com o tempo você vai diminuir a retinectomia que você teve nesse caso, baseado na sua curva de aprendizado, mas foi muito boa a cirurgia, um final um sucesso e provavelmente essa retina vai ficar colada porque você tratou as outras áreas e apesar de você não ter visto o buraco, provavelmente tinha algum ali e ia recorrer se você não tivesse estendido esse laser no buco. Perfeito, Rony. Excelente, concordo. Paulo? Olha, eu achei que foi ótimo o tratamento. Eu faria, acho que da mesma forma. Eu também uso o vitreófago, faço a endocauterização antes. E o Leandro também fala muito, né, de da gente, entre aspas, comer essa retina que fica na parte anterior, né, da retinectomia, para evitar hipotonia ou alguma outra formação de PVR e tal. Eu acho que foi feito aí, pelo que eu vi no vídeo, então acho que tá de parabéns. Eu usaria o gás também, acho que foi ótima a cirurgia. E o tamanho da retinectomia, eu não, assim, eu não costumo ser, às vezes, tão econômico. Nesse caso, sim, de um encarceramento poderia ser menor, mas o fato dela ser um pouco mais ampla, às vezes não é uma coisa tão necessariamente ruim. Às vezes é até bom você fazer a retinectomia um pouquinho mais ampla, mas tá de parabéns, acho que foi ótimo o caso. Para evitar uma tração residual, né? Isso, Isso, perfeito. exatamente, exatamente. Joia. Lívia Conce, Júlia Castelã e Juliana Reck. Algum comentário aqui? Alguma pergunta? Só parabenizar o Matheus pela cirurgia e é sempre mais complexo, né, abordar um caso que já teve uma complicação cirúrgica prévia. Ótimo, Parabéns, Lívia. Matheus. Excelente. Júlia e Obrigado, Juliana? Lívia. Também, só parabenizar o Matheus, a cirurgia foi muito bonita. Acho que, a princípio, não tem mais nada a acrescentar, não. Gostei bastante do vídeo, Matheus, bem interessante o caso. É isso aí. Bom mesmo. Então, muito bem. Então, muito bem. Matheus, ótimo, parabéns, Ó, tá? Então, uma ah, complicação que no final da cirurgia não conseguiram ver exatamente esse encarceramento. uhum, Às vezes, como o Rony falou, o encarceramento é pequeno, as dobras são pequenas, você não tem um descolamento de retina associado, você pode manter. Então, se o encarceramento está dentro da área do buccal, que em geral está, se o encarceramento é pequeno, a tração pequena, você deixa mesmo, tá? Mas aí o encarceramento era maior, tinha um descolamento ainda associado, provavelmente tinha uma comunicação e que mantinha eh, o acúmulo de líquido. Então você tinha que reabordar e a técnica foi excelente, tá? Tem alguns comentários discretos de mudança, um pouquinho de técnicas, mas são detalhes e aí vai de preferência pessoal. Mas eu acho que levantar o perflu é importante. E perfeito. parabéns pela cirurgia, Matheus. Bom, Excelente. Você e o Fábio, tá? Os dois, parabéns. opa, agradeço pelos comentários de todos e em especial ao senhor, professor, pela orientação e condução da reunião e ao Fábio, que me auxiliou e orientou na cirurgia. Agradeço especialmente aos comentários, então, acho que foi de grande aprendizado aqui para mim também. Joia. Boa, Matheus. Então, eu vou agradecer aqui a todos da reunião. Olha, o Matheus Rocha, que fez a apresentação do caso cirúrgico, o Michael Sato, que fez a apresentação do artigo, o Gustavo Mesquita, que fez a imagem,
a Thaís Câmara, que fez o caso clínico. Agradecer os discutidores, a Cleide Machado, o Rony Prete, a Lívia Conce, o Flávio, a Júlia Castelã, o Paulo Zantucci. Acho que eu falei de todo mundo sem esquecer de ninguém. E agradecer a todos que assistiram aqui e escreveram aqui para a gente, né? Então foi ótimo. Na quinta-feira que vem tem mais então, tá? Obrigado a todos. Ótima sexta e final de semana para vocês. Então a gente se vê de novo na próxima quinta, tá bom? Tudo de bom para vocês. Um Tchau, abraço. Matheus. Um abraço, Tchau, professor. Obrigado. abraço. Tchau, Lívia. Tchau, Júlia. Cleide. Tchau, professor. Rony, Tchau, abraço. boa noite. Tchau, tudo de bom para vocês. Boa Abraço. noite.